rei sumiu. Elizabeth de York ainda estava sendo velada quando Henrique VII fugiu pelo Tâmisa, trancou as portas do Palácio de Richmond e proibiu qualquer um de entrar. Durante 18 anos, ele foi o mestre do controle, mas naquele dia as luzes apagaram. E o que saiu daquele quarto não era mais um rei. Era um homem paranoico que quase destruiu a própria linhagem. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entender por que a dinastia Tudor quase acabou por causa de um pergaminho de 13 centímetros e uma paranoia sangrenta. Bora abrir o arquivo. Depois de perder Elizabeth de York, aquele homem que tinha conseguido unificar a Inglaterra entrou num estado de paranoia absoluta. Olha o contraste físico impressionante que acontece ao longo desses anos. Em 1485, nós temos aquele líder vitorioso, cheio de energia, a cavalo no campo de Bosworth. Em 1503, a realidade era completamente diferente. Com 46 anos, o Henrique VII sofria de febres constantes, problemas respiratórios crônicos e um cansaço tão extremo que chegava a ficar semanas sem conseguir governar. E agora ele estava sozinho, um rei cheio de vida. De Bosworth já era só uma memória. E é nesse momento, o nosso Henriquinho tinha apenas 11 anos. E com a morte trágica do irmão mais velho, Arthur, por causa de uma epidemia incurável, a dinastia ficou presa por um fio finíssimo. Se esse rapaz de 11 anos pegasse uma doença grave, sofresse um acidente ou tivesse o mesmo destino do irmão, a dinastia Tudor acabava ali. Literalmente, não tinha plano B. O desespero leva então a rumores extremos, e foi exatamente isso que começou a circular nos bastidores da diplomacia europeia. Um dos boatos mais chocantes dizia que o Henrique VII podia considerar se casar com Catarina de Aragão, a própria nora. Sim, Catarina já era viúva do Arthur e já estava prometida ao jovem príncipe Henrique. Juridicamente seria um pesadelo, politicamente ainda pior, e aqui entra um detalhe importante. Essa possibilidade aparece em correspondências diplomáticas espanholas e parece ter chegado à corte do Fernando e da Isabel de Castela, que teriam recebido a ideia com enorme desconforto, mas a maior parte dos historiadores trata isso mais como rumor político e especulação diplomática do que como uma prova formal de casamento. Henrique VII ainda vivia um luto profundo pela Elizabeth de York e nunca houve evidência concreta que ele tenha levado esse plano da Catarina adiante. Ainda assim, o simples fato desse rumor circular entre os embaixadores e alcançar os reis católicos mostra o nível de tensão e desespero político daquele momento. Catarina era valiosa demais para ser perdida e a sucessão Tudor frágil demais para erros. E se a situação com a Catarina foi tensa, a tentativa seguinte era quase cômica de tão bizarra. A nova candidata era Joana, a viúva do rei de Nápoles, Fernando II. Tinha sangue real, estava disponível e sem grandes complicações políticas. Perfeito, não é? Mas o Henrique não queria arriscar nada. Mandou emissários a Nápoles com instruções diretas para fazerem uma verdadeira inspeção oficial. Os diplomatas tinham de avaliar detalhes absurdamente específicos: a altura exata da rainha, o peso, a cor da pele, a cor do cabelo, o estado dos dentes e o tamanho dos seios. É histórico e inegavelmente caricato ao mesmo tempo. E sabe qual foi o resultado? Os diplomatas relataram que a Joana não impressionou o rei. A coisa ficou por ali e o casamento não se realizou. Esse fracasso em arranjar uma nova esposa empurrou o rei para um buraco muito mais fundo. Um cronista da época usou exatamente essa metáfora: as luzes apagaram-se. Não foi só um período normal de luto, foi uma transformação drástica e completa da forma de como a monarquia funcionava. Aquele ambiente que antes era super calculado e estruturado ruiu por completo. Durante 18 anos, o Henrique tinha governado com uma espécie de ansiedade altamente controlada. Nunca se sentiu totalmente seguro, mas estava sempre no comando, planejando a jogada seguinte. Agora fechou-se completamente. A corte transformou-se num lugar incrivelmente tenso, onde todos vigiavam todos. O rei ficou isolado, desconfiante de tudo e de todos, dependendo quase exclusivamente de um grupo minúsculo de criados da Câmara Privada. A principal função deles já nem era protegê-lo de inimigos mortais, era isolar o rei de qualquer pessoa que pudesse perturbar o frágil estado da sua mente. Era uma autêntica bolha de paranoia.
E a paranoia não nascia do nada, sempre tinha um combustível externo, um perigo real a alimentar todos esses medos sombrios. Esse combustível ainda tinha o mesmo nome, Edmundo de la Pole, Conde de Suffolk. Ele andava fugido pela Europa e representava aquela ameaça iorquista que simplesmente se recusava a desaparecer. Para o Henrique, o Suffolk era uma ferida aberta e dolorosa. Cada vez que um sussurro ou rumor diplomático de conspiração chegava ao continente, essa ferida voltava a sangrar. E a forma como o rei lidou com essa ameaça foi absolutamente implacável. Na primeira primavera de 1502, 7 homens suspeitos de estarem ligados ao Suffolk foram presos em Calais e até dentro da própria Casa Real. Ficaram detidos à espera durante mais de um ano. Depois, em julho de 1503, esses 7 homens foram levados ao Guildhall, no centro de Londres. O julgamento foi mera formalidade. Na manhã seguinte, todos foram declarados culpados e condenados a serem enforcados, esquartejados e esventrados, ou seja, tinham o abdômen aberto e os órgãos internos arrancados, isso antes de estarem mortos. Uma das punições mais brutais da Inglaterra medieval e Tudor, mas o Duque de Suffolk continuava livre em algum lugar da Europa. Mas o massacre brutal desses apoiadores foi uma mensagem muito clara. Foi a linguagem de sangue que o Henrique usou para atingir o alvo sem lhe tocar diretamente. Com a corte transformada nesse palco obscuro de execuções, doença e suspeita, como se protege o ativo mais valioso de toda a coroa? A estratégia foi o isolamento total e absoluto. O jovem Henrique, com seus 11 anos, foi propositalmente mantido longe dos palácios principais, enquanto o pai geria as crises nervosas, mandava executar traidores e se trancava na pequena bolha da corte. O príncipe herdeiro crescia, são e salvo, no palácio de Eltham, junto com as irmãs Margaret e Mary. Por um lado, fazia todo sentido proteger a criança de toda aquela intriga, doenças e toxicidade política em geral. Mas, por outro lado, criou um distanciamento brutal. O futuro Henrique VIII cresceu no mundo pacífico, calmo, completamente desligado daquela realidade dura e sangrenta que o pai lhe dava todos os dias. E aí a gente pensa, né, como é que essa avalanche de traumas moldou a mente daquele menino? Em questão de meses, ele tinha perdido o irmão mais velho, depois a mãe, e logo em seguida viu o próprio pai desmoronar e desaparecer através de paredes trancadas. E sabem o que protegia esse menino? Um pedacinho de pergaminho de 5 polegadas, uns 13 centímetros, uma relíquia frágil que, em teoria, prometia blindar o príncipe contra pestes, febres e doenças. A coisa é tão comovente que temos registros desse menino entregando o pergaminho para o servo dele e escrevendo com a própria letra, tudo bem esforçado. William Thomas, peço que reze por mim. Seu amoroso senhor príncipe Henrique. Bonitinho, é um apelo de partir o coração. No meio de todo o colapso, não era um grande rei dando ordens, era um garotinho assustado, implorando para sobreviver à noite, tentando desesperadamente chegar à idade adulta. Agora, como é que um casamento forçado de uma menina de 13 anos acabou unindo, por total acidente, 2 reinos que eram inimigos mortais um século depois? Em agosto de 1503, a jovem Margaret Tudor estava deixando a bolha de segurança do berçário de Eltham, o mesmo lugar onde ela cresceu, onde Erasmus tinha visitado as crianças em 1499. E a gente se depara com um contraste que é meio assustador. De um lado, uma princesa inglesa de 13 anos indo embora do país do próprio pai. Do outro, o noivo, o rei escocês James IV, um homem ali na faixa dos 30 anos. E um pequeno detalhe, esse mesmo cara tinha invadido o norte da Inglaterra 7 anos antes, queimando tudo na fronteira e abrigando rebeldes só para provocar. O arqui-inimigo de ontem, do nada, virou o genro da família real. A sacada diplomática do Tratado de Paz Perpétua de janeiro de 1502 era muito clara. Amarrar esses 2 reinos com laços de sangue, transformar vizinhos que passaram séculos tentando se destruir em uma grande família. Essa família é muito unida.
Em julho de 1503, saiu uma procissão gigantesca de Richmond, lotada de nobres e cavaleiros. O rei Henrique VII foi escoltando a filha até York, onde deu o último abraço. E pensem no peso disso. Sabendo que ele nunca mais veria o rosto da própria filha, a coisa toda atingiu o ápice em 8 de agosto de 1503, na abadia de Holyrood, em Edimburgo. Dias e dias de banquetes, e por incrível que pareça, os cronistas da época dizem que o rei escocês foi super cuidadoso e gentil com a noiva de 13 anos. A diplomacia contra todas as possibilidades funcionou. Pelo menos no começo, o plano de Henrique VII era pura matemática política. Ele calculou que se a linhagem de homens dele acabasse, a Inglaterra, por ser imensamente maior e mais rica, iria naturalmente engolir a Escócia. Era o tipo de lei de gravidade, o peixe grande comendo o pequeno. Mas olha só que reviravolta maluca. É verdade que o peixe grande acabou engolindo o pequeno, mas não do jeito que o rei imaginou. Um século de sangue rolou. O marido da Margaret morreu lutando contra a Inglaterra em Flodden, em 1513. O filho dela morreu de desgosto após outra derrota. A neta dela, Maria da Escócia, perdeu a cabeça por ordem da prima, Elizabeth I da Inglaterra, em 1587, mas, no fim das contas, em 1603, quem sentou no trono inglês e unificou tudo? O rei da Escócia, James VI, bisneto da Margaret, trineto do Henrique VII. A matemática do Henrique funcionou, mas a direção foi completamente o contrário. E enquanto a Margaret chegava em Edimburgo para se casar com um homem que tinha queimado o norte da Inglaterra 7 anos antes, o pai dela estava em Richmond, velho, antes do tempo, sozinho, doente, com um único filho de 11 anos como única aposta que restava para a dinastia Tudor. A dinastia Tudor tinha chegado ao topo do mundo em novembro de 1501, com o casamento mais elaborado que a Inglaterra tinha visto, da Catarina com Arthur. E em menos de 2 anos tinha perdido o herdeiro, a rainha, quase perdeu o próprio rei. E o que sobrou foi um menino rezando num pergaminho e um pai que as luzes tinham apagado. O que vem a seguir então é Catarina de Aragão presa num limbo financeiro que vai durar anos, o Henrique VII cada vez mais paranoico e cada vez mais doente, e o Suffolk ainda foragido no continente, esperando a hora certa. A dinastia sobreviveu por um fio, mas o fio ainda estava por romper. Mas esse é o próximo arquivo. Se você quer abrir quando sair, se inscreve e ativa o sininho. Eu sou a Steph e a gente se vê na semana que vem, na segunda, para a continuação dessa história, Coroados e Curiosos. E eu te espero amanhã, aqui nesse mesmo horário, para os outros vídeos que a gente tem todos os dias. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.